Olá a todos, meu nome é Pedro Benelli, eu sou dermatologista do Corpo Clínico aqui da Santa Casa de São Carlos e hoje no dia 4 de fevereiro, que é considerado o Dia Mundial do Câncer, eu vou falar um pouco sobre o câncer de pele, que é o câncer mais comum não só no Brasil, como no mundo todo, e sobre as principais características e os tipos principais e o que a gente tem que ficar atento para pensar na possibilidade de estar com esse diagnóstico. Dentro do câncer de pele, a gente tem 3 tipos que são os mais comuns. O principal deles, o mais comum, é o carcinoma vasocelular, que apresenta um crescimento bem lento e raramente se espalha para outras partes do corpo. Ele geralmente se apresenta como uma lesão perolada, mais brilhante, rosada, e como uma ferida que não se cicatriza. O segundo tipo mais comum é o carcinoma espinocelular. Ele já tem um crescimento um pouquinho mais rápido e a possibilidade de se espalhar para outras partes do corpo. Geralmente é uma lesão mais áspera, mais endurecida, e também pode se apresentar como uma ferida que não cicatriza. E o terceiro tipo, que é o tipo mais grave que a gente deve ficar mais atento, é o melanoma. É aquele que se desenvolve daqui de pintas pré-existentes ou pode aparecer como uma lesão nova. Ele já tem um potencial agressivo um pouco maior, com a possibilidade de se espalhar para outros órgãos, para outras partes do corpo, com uma letalidade um pouco mais alta. Entre os fatores de risco mais comuns para o desenvolvimento do câncer de pele, a gente vai ter a exposição ao sol como o principal fator de risco, mas também a história familiar de algum parente de primeiro grau que desenvolveu algum tipo de câncer de pele, ou mesmo a história pessoal. A gente sabe que uma pessoa que já teve um câncer de pele tem um risco aumentado de desenvolver outra lesão ao longo dos próximos anos. Então é sempre importante estar atento a isso. A questão da pele mais clara, por ter menos melanina, também é um fator de risco importante para a gente considerar. Pacientes imunossuprimidos ou transplantados renais também podem ter uma chance maior de desenvolver, ou pacientes que foram submetidos a algum tipo de radiação, seja uma radioterapia prévia ou por algum outro tipo de fator ambiental. A prevenção do câncer de pele ela é muito importante. Ela vai envolver diversas práticas, principalmente que vão proteger a nossa pele da exposição à radiação ultravioleta. Dentre essas práticas, a gente tem o uso regular do filtro solar, a utilização de roupas com proteção ultravioleta, evitar o sol nos horários de maior pico de radiação, que vai entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Evitar também, uma outra questão que é muito importante ser falada, é o uso de câmeras de bronzeamento artificial e criar o hábito desde cedo, desde a infância já, e criando esse hábito da proteção ao sol e evitar aquelas queimaduras solares desde pequenininho, muito importante na prevenção futura do câncer de pele. Entre os sinais e sintomas que a gente tem que ficar atento, quanto aos sinais e sintomas do câncer de pele, é importante a gente destacar que o câncer de pele, a grande maioria deles é assintomático. Então, é uma lesão que não vai ter praticamente nenhum sintoma. Mas existem alguns sinais que a gente pode ficar alerta ao observar o nosso corpo. Por exemplo, a mudança na textura, na forma, na cor ou no tamanho de lesões já existentes é um dos principais sinais que a gente tem que ficar de olho. Outra coisa importante, o surgimento de lesões novas. Lesões que você fala assim, que não tinha antes, mas que apareceu, vale a pena passar para dar uma olhada. Quanto aos sinais e sintomas que a gente pode ficar atento no nosso corpo, o principal deles é a mudança, seja no tamanho, no formato, na cor, de lesões já existentes, ou o surgimento de lesões novas, ou aquelas lesões que não cicatrizam, estão sempre ali formando uma casquinha, ou sangrando, ou a presença de lesões que são assimétricas, com as bordas irregulares, ou que vem apresentando um crescimento recente. Então, se você estiver apresentando alguns sintomas desses, é interessante passar por uma avaliação para descartar qualquer possibilidade de estar desenvolvendo um câncer de pele.